Olá, galera. Eu vou fazer com vocês agora a questão 78 da Unesp do ano de 2024. Vamos lá? Em uma brincadeira, uma pessoa coloca um copo com a boca para baixo, encostado na superfície parada da água de uma piscina e, cuidadosamente, o afunda 2,5 metros abaixo da superfície da água, onde mantém o copo em repouso, ainda de boca para baixo, com um pouco de ar aprisionado em seu interior e com um pouco de água que entrou no copo. A figura mostra o copo nessas duas posições. Considere o ar um gás ideal e os valores 1.000 kg por metro cúbico para a densidade da água da piscina, 10 a quinta pascal para a pressão atmosférica local e 10 metros por segundo ao quadrado para a aceleração da gravidade. Sendo V1 o volume ocupado pelo ar no copo, na posição inicial, V2 o volume ocupado pelo ar no copo, na posição final, e considerando a temperatura do ar dentro do copo constante nesse processo, o valor da razão V2 sobre V1 é. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? Primeiro, por que quando a gente afunda esse copo, ele não enche totalmente de água? Vamos tentar entender bem essa situação aqui. Aqui a gente tem inicialmente o copo na posição inicial, e aí ele está aqui ó, na superfície da água. Quando ele está aqui na superfície da água, isso quer dizer que essa superfície vai funcionar como uma tampa. Então, esse copo ele vai funcionar exatamente como um recipiente, em que a gente tem o volume do copo sendo o volume que o ar está ocupando. E aí, essa quantidade de ar aqui, ó, a gente fala que ela está aprisionada, porque como a água ali ela atua como uma tampa, então esse ar vai estar preso aqui dentro, e aí esse é o volume então determinado por esse recipiente, que é o volume inicial que ele falou para a gente e chamou de V1. Quando a gente afunda o copo, parte desse copo é preenchido com água e a outra parte continua com ar. Então, por que esse copo não enche totalmente de água? Porque como a gente tem esse ar aqui dentro, então a gente tem moléculas de ar aqui dentro, essas moléculas exercem uma força sobre as paredes do recipiente e inclusive sobre essa superfície de água que está aqui. Então, essa força que o ar exerce sobre essa superfície, como é em uma determinada área, a gente pode falar que é uma pressão. Então, a gente tem a pressão do gás, a pressão do ar que está ali dentro sobre a superfície da água, e para que essa superfície nem suba e nem desça, quer dizer que a pressão que a água está exercendo sobre aquele ponto é exatamente a mesma. Então, a pressão do gás nesse ponto é a mesma pressão da água nesse ponto. E como que a gente pode calcular a pressão da água nesse ponto aqui, pessoal? Bom, aí a gente vai ter que lembrar de hidrostática. A gente vai basicamente comparar essas duas situações. Na primeira situação, a gente tem aqui esse recipiente com um volume V1, a uma temperatura T e a uma pressão P1, que é a própria pressão atmosférica, porque a gente estava ali justamente na superfície da água. Quando ele afunda o copo, esse volume do recipiente ele diminui, justamente porque esse ar está ficando confinado numa região menor. Então aqui, nessa segunda situação, a gente vai ter um volume 2, que é justamente o que a gente quer comparar com o volume 1. A temperatura não muda, é uma transformação isotérmica, e a gente tem que descobrir, para conseguir fazer a relação entre os volumes 1 e 2, a gente precisa descobrir quanto vale a pressão aqui no copo quando ele afunda. E aí essa pressão a gente pode calcular justamente fazendo uma questão da pressão hidrostática. Então, eu quero a pressão da água no ponto B. E aí a gente tem que lembrar o seguinte: a pressão no ponto B, ela vai ser a pressão no ponto A mais a variação da pressão decorrente da coluna de líquido. Então, lembra quando você tem uma coluna de líquido acima de um determinado ponto? Aquela coluna de líquido exerce uma força, então ela vai exercer uma pressão maior. E aí, essa coluna de líquido a gente pode calcular como? Então, a pressão em B vai ser a pressão em A, que é a própria pressão atmosférica, mais a variação da pressão decorrente da coluna de líquido. Essa pressão da coluna de líquido a gente calcula como dGH, sendo D a densidade do líquido, G a gravidade e H a coluna de líquido, a altura da coluna de líquido. Então, essa pressão em B
ela vai ser dada pela pressão atmosférica, que é de 10 a quinta, mais a densidade da água, que é de 10 a terceira, vezes a gravidade, que é de 10, vezes a altura, que é de 2,5 metros. Então, teremos aqui que a pressão em B ela vai ser de 10 a quinta, mais 10 a quarta vezes 2,5. Só que para já deixar na mesma base para a gente fazer a soma, esse 10 a quarta vezes 2,5 eu posso reescrever como 0,25 vezes 10 a quinta. Porque aí deixando como 10 a quinta, a gente já consegue fazer essa soma, que é como se colocasse esse 10 a quinta em evidência. Então ficaria 10 a quinta vezes 1 mais 0,25. Então essa pressão em B, ela vai ser de 1,25 vezes 10 a quinta Pascal. Agora que nós temos a pressão no ponto B, que vai ser a pressão do gás nessa segunda situação, já que o número de mols não muda, e aí lembra que essa relação só vale para um N constante, então quando o número de mols é constante, a gente pode falar que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Então, se fizermos a substituição aqui, teremos que P1 é de 10 a quinta, V1 é o que a gente quer calcular, uma razão entre V1 e V2, T1 é T, P2 a gente acabou de determinar que é o mesmo que a mesma pressão de PB, então de 1,25 vezes 10 a quinta sobre T. Aliás, ficou faltando também o V2, né? Vezes V2. Como é uma transformação com temperatura constante, então a gente pode simplificar. O 10 a quinta que aparece dos dois lados multiplicando eu também posso simplificar. Então 10 a quinta com 10 a quinta. Como ele pede para a gente V2 sobre V1, então é como se eu passasse esse 1,25 dividindo. Então ficaria 1 sobre 1,25 igual a V2, aí o V1 que estava do outro lado multiplicando, eu passo dividindo. Só que, claro, a resposta ela não aparece dessa maneira. A gente pode deixar esse 1,25 como sendo 5 quartos. Então, isso aqui seria o equivalente a 1 dividido por 5 quartos. Isso vai ser V2 sobre V1. Logo, 1 dividido por 5 quartos é a mesma coisa que 4 quintos. Então, isso é igual a V2 sobre V1. Então, teremos aqui 4 quintos, é a mesma coisa que 0,8, que dá para a gente a alternativa B. Tudo bem? Galera, se ficar alguma dúvida, deixem nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curtir e compartilhar.